Você sabia que todos os produtos da Biossans são à base de esqualano 100% vegetal e com apenas os ingredientes mais confiáveis e poderosos? Cada gota do esqualano da Biossans é 100% derivada da cana-de-açúcar renovável brasileira. Com ação instantânea, o óleo multiuso acalma, hidrata e nutre a pele sem prejudicar sua saúde e o planeta. Para mais informações, acesse www.biossans.com.br e descubra mais sobre a nossa apoiadora do Amar. Sou comprometida a levar adiante a beleza natural e a força da mulher como lema dos meus negócios e da minha vida. Para mim, tudo é possível no fantástico mundo da beleza, quando existe vontade, garra e disposição. No Amar de hoje estamos com a Érica Miguelia, que além de influenciadora digital, é diretora criativa e CEO de 3 empresas no setor da beleza: a Lovina Maison, a EM Space e a Fem9. Além dela ter uma linda história de empreendedorismo e garra, ela é mãe de 2 meninas, a Ana Clara, de 19 anos, e a Helena, de 3 anos. Hoje ela vai contar todos os detalhes da sua incrível trajetória de determinação, trabalho e maternidade. Tudo bom, Érica? Tudo bom, que prazer. Igualmente, é legal quando a gente passa uma amizade virtual pro real. Como eu estava te contando aqui antes da gente começar o programa, a gente conta histórias de mulheres anônimas, famosas, cada uma tem sua dor, sua delícia, que é um programa livre de julgamentos e cheio de amor. Acho super inspirador para as mulheres que assistem a gente contar histórias vencedoras de uma menina, você começou menina, que venceu sozinha, então... Exatamente. Vamos começar falando da tua maternidade, tá? Tá. Eu tô bem curiosa, porque você tem filhas com idades bem distintas. Ana Clara tem 19 anos e já cursa medicina. Exatamente. Completou agora 19 e acabou de passar no vestibular. Que ela é fruto de um relacionamento anterior. E a Helena, que é fruto do teu atual relacionamento com o Hector. Exatamente. 3 anos. Você ainda era muito jovem quando você teve a tua primeira filha. Como é que foi essa experiência, Érica? Foi uma experiência difícil, posso dizer. Foi bem complicado no começo, aquela relação de entender o que é ser mãe, sendo ainda muito jovem. Eu sou de uma família muito simples, humilde, então tive uma base de amor muito forte, porém poucos recursos, e claro que isso acaba influenciando em muita coisa, infelizmente. Então foi um processo realmente difícil, um processo de superação. Tive inclusive um momento depressivo na época, tive uma depressão antes do parto, uma depressão pós-parto. Isso foi fruto de uma relação relâmpago? Você se descuidou? Conta um pouquinho mais. O interessante é que foi o meu primeiro namoradinho da escola, né? Ia começar a cursar farmácia na época, então estava nessa transição. Me relacionei um tempinho com ele, então foi a minha primeira vez, a minha primeira relação. E o mais engraçado é que eu não me lembro de ter tido uma relação de fato. Foi uma coisa assim, de primeira vez, e eu engravidei. Aquela estatística que você fala, não vai acontecer. Não vai acontecer nada. Você veio de uma cidade, você não é de São Paulo? De Belo Horizonte. Então, e como é que tua família é conservadora? Como é que foi na hora que você chegou e falou, mãe, pai, tô grávida? Eu fui criada pelos meus avós. Você foi criada pelos seus avós, tá bom. De primeiro momento eu escondi a situação, né? Eu sei que poderia ser muito compreensivo, muito triste, porque meus avós me tinham como a filha mais nova, querida, e para eles seria muito frustrante, porque até então eles viam em mim uma pessoa que seria um pilar da família. Porque a minha avó teve aquelas histórias malucas antigas que os filhos não se dão bem na vida, que os filhos se revoltam, Então é uma grande história. Você não morava com teus pais, se você não quiser falar, não precisa ser... Eles eram vivos? O que aconteceu? Sim, a minha mãe me teve muito jovem também, assim como eu. Então vem disso. Da minha avó ter tomado a decisão de cuidar pela imaturidade da minha mãe. Por um bom momento eu convivi com a minha mãe dentro da casa da minha avó, praticamente sendo irmãs. E quando você falou, vou encarar essa gravidez, você teve o apoio da sua avó, Érica? Quando eu decidi contar, sim, né? Mas eu decidi contar, eu já estava com 6 meses, porque eu não tinha barriga. Você tá brincando. E o que a tua avó falou? Em primeiro momento foi aquele baque, né? Ficou muito triste. Mas eu senti ao mesmo tempo amor, assim. Eu via nos olhos dela que ela queria
ir contra porque fazia parte, sabe, de eu sou avó, isso não é o seu momento, mas ao mesmo tempo eu te amo, estou aqui para te ajudar. E eu sempre fui uma menina estudiosa. E como é que essa gravidez precoce impactou na tua vida acadêmica? Você parou, você falou que estava prestando farmácia. Exatamente. Aí você parou, teve a filha ou você fez junto? Diante de todas as dificuldades, né, de ser mãe muito jovem. Tive também uma depressão pós-parto e isso influenciou muito em todos os projetos que eu gostaria de ter realizado. Inclusive a faculdade, eu cursei até o 2º período. Depois eu tive que parar porque eu precisava dar mais atenção ao trabalho para conseguir criar a Ana. Eu tive o apoio do pai dela, mas não me relacionei com ele mais. Eu praticamente fiquei com raiva dele quando eu me engravidei. Sei. Sabe, eu tive esse processo de mágoa, de achar que ele era o culpado, e eu tomei mesmo assim raiva, não queria mais contato. Eles não têm contato hoje? Eles têm contato, Eles têm. Mas um contato, ele mora em Belo Horizonte ainda, né? Então eles se falam através do WhatsApp, datas comemorativas, ele ainda ajuda ela financeiramente. Então você foi trabalhar pra conseguir se manter e manter sua filha. Nesse momento vocês estavam morando sozinhas? Com a minha avó. Com a sua avó, tá bom. Com a minha avó. Então sua avó virou bisavó e Exatamente. você estava lá trabalhando pra se sustentar. Você começou a trabalhar com o quê? Eu sempre tive muita vontade de entrar no mercado da beleza desde pequena. Legal. Porque a minha mãe é cabeleireira, né? Então, ela sempre incentivou, apesar de não morar com ela, eu sempre me relacionei com ela como se fosse uma relação de irmã. Então, eu convivi a minha infância com a minha mãe cuidando de cabelos, né? Cuidando das suas clientes em casa. E eu sempre gostei de moda também. Então, antes de ter a Ana Clara, antes de começar os estudos, a faculdade, eu era modelo, porque a minha mãe me achava muito bonita. Você é muito bonita. Toda mãe acha o filho bonito. E ela decidiu procurar uma agência de modelo. E eu fiz por alguns anos esse trabalho, modelo fotográfica. Inclusive, fui bichinho da Parmalat, você lembra? Ah, meu Deus. Qual você foi? Quase todos. E aí, isso me fez ainda mais gostar de moda, beleza, estar dentro desse universo. E trabalhando no mercado da moda, a Ana Clara já estava com quase 1 ano. E você em BH? Eu em BH, eu me relacionei novamente, conheci uma pessoa e decidi retomar a minha vida em São Paulo. Aí você veio pra cá com a Ana Clara com 1 ano? Vim pra cá com a Ana Clara com E foi 1 ano. ali que você começou a empreender ou ainda não? Quando eu cheguei, eu decidi que eu iria trabalhar no mercado da beleza. Esse meu parceiro, ele era cabeleireiro, diretor técnico de uma multinacional de cosméticos. Então, ele permanecia trabalhando aqui em São Paulo. E eu montei uma lojinha desse cosmético, uma loja da Alfa Parf Milano. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19 anos. Nossa. A minha loja era na Alameda Santos, eu lembro. Alameda Tinha 2 Santos em São prateleiras. Paulo, gente. Aqui É no em bairro São dos Paulo. Jardins, em São Paulo. Tinha 2 prateleiras. Então eu tive essa oportunidade de começar a empreender no mercado da beleza a partir daí. Eu me sentia muito sozinha em São Paulo, né? Era eu, ele, a minha filha. E eu tomei a decisão depois de 1 ano de que eu queria voltar para minha cidade. Então eu juntei ali todas as minhas moedinhas que eu tinha conquistado nessa loja. Ele pediu conta, se despediu da empresa e decidimos empreender novamente em Belo Horizonte de novo. E nisso com a tua filha no braço. Com a minha filha no braço. Eu acho que tinha muito a ver nessa época essa carência de família que sempre esteve presente em mim por não ser criada pelos meus pais, por ter tido a Ana Clara muito jovem, então é como se eu estivesse me sentindo em um lugar que não me pertencia aqui. E me sentindo um pouco mais suficiente economicamente para poder voltar e refazer a minha vida lá, é como se eu estivesse mostrando para mim mesmo que eu tinha conseguido, sabe? Então nós montamos um salão de beleza pequeno na cidade, montamos uma equipe. Eu comecei a administrar o salão e ele era o cabeleireiro. Fiquei por 3 anos na administração, aprendi muito. Inicialmente era para ser um projeto pequeno, mas a gente teve a oportunidade de fazer um projeto maior, porque nós tivemos um sócio que era amigo dele, que já tinha uma vasta experiência no mercado da beleza, tinha algumas unidades de salões de beleza no Rio. Então nós abrimos um salão muito rápido, o salão cresceu, a gente expandiu esse salão na cidade. E eu fiz muito sucesso em BH, porque depois do 3º ano que eu aprendi muito com esse sócio, ele era italiano, um cara muito sério, muito honesto,
muito inteligente, então ele me ensinou parte do know-how dele, mas eu cansei de administrar, principalmente o salão de beleza, que tem as suas particularidades. Passando-se um período, tivemos alguns problemas pessoais e decidimos nos separar, porque ainda não é meu atual marido. Sim, imaginei. E eu vim recomeçar a minha vida em São Paulo porque eu me lembrava que São Paulo era um lugar de projeção, porque antes eu consegui vir e consegui voltar já com mais possibilidades. Que ano que você voltou? Para São Paulo, 2013. Nisso a menina já estava grande. Já estava maior. E ela topou voltar com você? Nesse período eu tive que deixar ela. Deixei ela com os meus avós. Por quê? Porque eu vim recomeçar do zero, então eu não sabia nem onde eu iria dormir praticamente. Então você falou, vou com a cara e com a coragem, vou deixar minha menina, decisão muito difícil, sem difícil. julgamentos, mas é uma decisão difícil. Mas ao mesmo tempo tendo a certeza de que era por um período temporário, porque eu sempre em toda a minha vida, eu sempre me propus a ter metas em tudo, inclusive em trazer ela para São Paulo. Isso você falou que foi 2013. Que ano você abriu suas empresas? Em 2014 eu comecei a trabalhar em um salão de 2013 para 2014. Mas nesse salão que você trabalhava, você administrava ou você? Não, eu entrei como profissional, porque eu fiquei 3 anos administrando o salão de Belo Horizonte e decidi ser profissional. Me cansei da administração e me tornei uma maquiadora. Quando eu vim para São Paulo, eu disse que eu iria realizar as técnicas que me fazia mais feliz. Eu não queria mais administrar. Então, eu fui trabalhar em um salão, sendo comissionada, fazendo maquiagem, design de sobrancelhas, fazendo os procedimentos que eu já havia me especializado, já pensando em recomeçar em São Paulo. Você se interessou pelo ramo da beleza e da micropigmentação, você se especializou dentro do setor de beleza, realizou um monte de curso nacional e internacional para aprimorar suas técnicas e passou a desenvolver as suas próprias técnicas. Exatamente. Foi aí que nasceram as tuas empresas, a Lovina, a M Academy, a M Space e a Fem9. Exatamente. Então eu queria que você contasse que ano tudo isso aconteceu, como foi e se a tua menina já tinha vindo. A Ana Clara, ela veio com 8 meses. Fazia 8 meses que eu estava aqui. Eu ficava fazendo ponte. Eu ia a cada 15 dias visitá-lo. Depois de 8 meses, quando estava tudo mais estabilizado, ela chegou. De 2014 para 2017, eu tive um pico de crescimento entre uma sala e outra, metro por metro. Que legal. Sabe? Então, eu saí desse salão, montei a minha primeira salinha. Ela tinha 8 metros quadrados. Depois montei uma de 30 metros no mesmo bairro. Depois decidi ter um salão novamente. Montei um salão de 150 metros. Depois montei uma loja de roupa dentro do salão, que expandiu um pouco mais o meu faturamento. Nesse momento eu decidi criar a minha própria técnica, né? Eu havia aprendido as técnicas tradicionais. E foi aí que tudo começou a expandir, assim, muito rapidamente, porque eu trouxe um conceito que não existia, eu trouxe algo novo, consegui inovar pensando no mercado, não pensando somente no meu crescimento, mas pensando na evolução de um mercado que praticamente ele iria estancar quando se trata de uma tatuagem nessa região da pele, né? Não dá pra você fazer isso ao longo dos anos no mesmo local, criando essa lesão. Então eu decidi criar uma técnica que ela não é a micropigmentação, que fosse a evolução, que as mulheres pudessem embelezar, pudessem ter um resultado parecido, porém menos invasivo. E ali também criei a M-Space, porque quanto mais eu realizava, mais eu via interesse das pessoas em aprender. Então eu decidi ensinar. Inicialmente eu iniciava dentro do salão que eu tinha, depois eu montei uma escola muito bacana. Eu me lembro que eu fiquei nesse bairro com o salão e a escola mais 2 anos, até chegar na Rua Estados Unidos, no Jardim. No Jardins de São Paulo, gente. Por que isso? Porque a clientela que eu recebia na Vila São Francisco, que era onde eu tinha a clínica, era uma clientela mais exigente. E hoje você tem a Lovina, que é em São Paulo. Em São Paulo. Uma clínica enorme. Enorme. Que você faz 1.800 metros quadrados. Nossa, gente, olha o que 30 salas. E você não só se realizou profissionalmente, como você conseguiu conquistar sua meta, trouxe a sua filha maior, e aí você conheceu uma pessoa e teve a sua segunda filha, que hoje tem 3 anos de idade, que é a Helena.
Então vamos falar dessa parte do seu relacionamento afetivo, da segunda maternidade, como é que foi a tua gestação, soube que você teve algumas intercorrências. Sim. Então desse momento que você estava explodindo, empreendendo, você ainda conheceu o atual marido. Exatamente. A Helena, ela não foi uma criança que nós estávamos esperando por ela naquele momento, mas ela foi extremamente bem aceita. Eu estava em uma troca de medicamento para o DIU, quando eu engravidei da Helena. Tudo dizia que eu não engravidaria porque eu estava tomando pílula há anos. Isso aconteceu porque tinha que acontecer. Você viu que essas duas gestações, a primeira aquela coisa, primeira relação, pá, Exatamente. e agora com pílula você engravidou. Exatamente. O que aconteceu na tua gestação, Érica? Você teve uma arritmia? Bom, eu acredito que pelo processo intenso que estava acontecendo, eu estava com muita ansiedade na época. Trabalhava praticamente dia e noite, correria, continuei trabalhando grávida. Eu comecei a passar muito mal na gestação dela, mas não é um mal comum de grávida, não. Eu comecei a desmaiar quase praticamente todos os dias. Então eu sentia um calor assim no corpo, o coração começava a acelerar e passava-se alguns minutinhos eu desmaiava. E os médicos falavam o quê? Eu fiz vários exames. Nos exames não saíram nada e essa arritmia gestacional é algo que não se vê nos exames. Você teve essa arritmia, mas sua filha nasceu bem, sem intercorrências, graças a Deus. Então hoje você tem uma menina de 3, uma de 19. Você realmente sabia o que você queria e você foi atrás do teu sucesso. Só que assim como você, tem outras mães que estão assistindo a gente que têm vontade de empreender, mas ficam super inseguras, porque sabem que não é um caminho fácil, principalmente no Brasil, que tem muita instabilidade, e principalmente para quem tem filhos também, né? Que é equilibrar pratos. Eu sei que foram muitas, mas quais você pode dizer que foram as maiores dificuldades que você enfrentou ao longo desses anos? As maiores dificuldades, eu nem diria que foram as intercorrências. Eu acho que isso foi um processo, um problema que foi superado, mas o fato de conseguir conciliar mesmo o trabalho, a rotina do meu trabalho com a responsabilidade de ser mãe. Sorte minha que a Ana Clara tem uma personalidade incrível, então, de maneira com que ela visualizava o meu crescimento, a minha determinação, a minha força, ela fazia igual. O corre dela. Exatamente, nos estudos, então foi uma menina que não me deu trabalho nenhum com o namoradinho, porque a adolescência, tô passando por isso. Tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu, eu acho que ela teve bastante coerência, assim, de entender e de fazer jus, né, aquela mãe ali que estava Não, porque lutando, ela ainda ficou longe de trabalhando. você 8 meses, Exatamente. né? Foi criada pela bisavó. Ela tem mágoa de ter ficado lá? Ela não demonstra, pelo menos. Pelo contrário, eu acredito que nós sempre fomos muito amigas. Eu acho que isso é fundamental, sabe? Diálogo, conversa. E o fato dela... Ela, a todo momento, o que eu sempre percebi dela, que ela queria não provar, mas mostrar pra mim que em contrapartida ela estava do meu lado e ela queria vencer também. A Ana Clara foi a filha que mais ficou sozinha enquanto eu estava trabalhando, né? Uhum. A Helena, querendo ou não, eu tive mais possibilidades. Hoje eu tenho uma rotina na qual eu consigo, querendo ou não, hoje, tá? Ficar um pouco mais com ela, mas a Ana não. Então, assim, essa pra mim é a parte mais difícil, sabe? Além de ser empreendedora, você é super empoderada e compartilha suas vidas nas redes sociais. Tem mais de 1,5 milhão de seguidores. Como é que você consegue conciliar todas essas funções profissionais agora, Érica? Já mais estabilizada, enfim. Hoje eu tenho pessoas, eu consigo dividir as tarefas, eu consigo demandar, enquanto antes eu realizava tudo sozinha no começo, desde a agenda, inclusive a limpeza, tudo que você pode imaginar. Hoje eu consigo, eu gosto muito de pessoas, tá? Eu convivo muito bem com toda a minha equipe. Eu tenho pessoas nas quais eu posso confiar de verdade. E com isso eu consigo ter uma rotina um pouco melhor do que antes. Eu consigo dar mais atenção para Helena, não como eu gostaria ainda. E nem acredito que... Porque eu gosto muito de trabalhar, eu sou muito determinada, trabalho muito. Nem acredito que o meu desejo é estar com ela sempre e não trabalhar, sabe? Mas ter esse equilíbrio cada vez mais. Quantas empresas você tem? 3? 3. Quantos funcionários você tem? 115. Qual é o seu faturamento por ano?
Hoje, 3 milhões. Tem uma frase aqui em inglês que fala when you dream it, you can achieve it. Quando a gente sonha, quem sonha grande, grandes coisas acontecem. Exatamente. Hoje, faturo isso com uma das empresas com muita projeção de crescimento, que é a Feminine. A gente tem uma meta muito grande para a Feminine. Eu acredito que as outras 2 empresas são, assim, potenciais gigantescos, mas a gente vê muito potencial na Feminine, de expansão, inclusive. E a Lovina também. Agora que nos mudamos para a Groenlândia, é só o começo, né? A Lovina, ela tem potencial de triplicar gente, o faturamento. mudamos para a Groenlândia, é uma rua em São Paulo também, porque a gente só vai achar que é o país Groenlândia. O país que é para a Groenlândia. É uma rua aqui em São Paulo, que nós aqui do Amar já fomos convidadas para ir lá nos embelezarmos, né? Érica, me conta uma coisa. Eu sei que é difícil dar uma dica só, mas toda mãe empreendedora que vem aqui, a gente pede isso, então não vou deixar de pedir com você aqui. Se você pudesse dar uma dica para as mulheres que estão assistindo a gente agora e precisam desse empurrãozinho para correr atrás dos sonhos profissionais, o que você diria? Bom, eu diria para as mães que a coragem, ela é muito fundamental, principalmente no momento das nossas escolhas, como eu deixei a minha filha, tive que deixar porque eu precisava evoluir. Então, não ter medo. Hoje eu lido com muitas mães, inclusive, que querem mudar de profissão, que querem iniciar uma nova carreira, porque eu também promovo isso, né? E a maior insegurança é essa, é deixar os filhos, é ter esse medo. E isso também fez parte da minha vida e tenham coragem, porque vai dar certo. Tem que pensar, sonhar grande, pensar grande. Exatamente. Né? Ter foco nos objetivos. Traçar uma meta do caminho A, B e chegar lá, né? Porque dificuldades sempre haverão, né? Com toda essa história de vida, com tudo que você viveu, o que significa amor pra você? A base de tudo. Amor. Amor próprio, principalmente. Inclusive, uma das minhas marcas, esse é o significado. Mas o amor é a nossa estrutura, né? Às vezes as pessoas acham que é uma simples palavra, mas o amor é uma força maior. Érica, obrigada por ter vindo compartilhar a tua história. Tão legal ver mulheres empreendedoras, batalhadoras, que dão certo, ainda mais num país como o nosso, que é difícil, a gente sabe. Tudo tem dificuldade, tudo. Qualquer coisa nessa vida vai ter dificuldade. E é o que você falou, a gente precisa escolher, e é sobre fazer escolhas e renúncias. Você teve que renunciar a uma maternidade plena, deixar a tua filha lá, para depois trazê-la em condições melhores. Talvez se você tivesse escolhido ficar na tua zona de conforto, você não estaria onde você está hoje. Então, obrigada pelo exemplo. Eu que agradeço. Adorei bater papo com você. Adoro mulheres batalhadoras. Parabéns pelo teu sucesso. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada. Se você tem uma história de amor ou maternidade para contar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Se você é de São Paulo, pontua isso no e-mail e deixa o número do seu telefone para facilitar o nosso contato com vocês. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!